Deus tem falado conosco nesta carta, né, capítulo 9, neste livro, aliás, capítulo 9, falando de cartas e cartas lá no programa, né? Mas aqui é o livro. Capítulo 9 diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler conforme está no telão, que a minha linguagem é um pouquinho diferente. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. E disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, e me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isto veio aqui, para levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, não puderam tirar-lhe a vida. E tomando-os de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente,
no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificados e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Só tem. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua santa e gloriosa palavra, e que através desta palavra nesta noite, o teu Espírito Santo tenha liberdade para nos fortalecer, nos edificar, nos despertar, Senhor. E assim nós oramos, te louvamos e te pedimos em o nome de Jesus. Podeis tomar assento, meus irmãos. Nós aprendemos algumas lições importantes nesta passagem de Saulo. E é tão interessante, meus irmãos, que quando nós observamos aqui a palavra do Senhor, nós vemos algo importante, porque Saulo é o exemplo da pessoa que foi conquistado pelo próprio Deus. Isso é maravilhoso, sabendo o trabalho do nosso Deus na vida dele. E quando nós vemos aqui essa conversão, a primeira coisa que nós tiramos aqui é a forma que a graça de Deus se revela aos homens. Eu penso, olhando para esse texto, e vemos aqui um homem que terrivelmente foi um opositor aos crentes, à igreja do Senhor, querendo parar o andamento da obra, achando que estava certo, zelando pela sua religião, mas ele não estava apenas discordando, se opondo, se levantando contra a igreja do Senhor. E quando eu estava vendo esse texto essa semana e pensando, sobre esta conversão de Saulo, às vezes ali na rádio eu dou uma olhadinha enquanto está tocando os louvores, e eu fico vendo que ele perseguia com fúria. O desejo dele era impedir o crescimento do evangelho. Mas o que me chamou muita atenção, irmãos, que quem mexe com a igreja está mexendo com o próprio Cristo. E isso me trouxe ainda um temor, pastor Valdir, muito grande. Porque às vezes nós subimos no altar, nós lideramos departamentos, eu como pastor da igreja, temos que tomar muito cuidado, porque esta igreja tem dono. Esta igreja não é minha, esta igreja é do Senhor Jesus. Essas ovelhas que aqui estão não são minhas, até porque eu também sou ovelha e faço parte do rebanho. É do Senhor Jesus. E tocar em uma das ovelhas de Cristo é tocar no próprio Cristo, é mexer com o dono da obra. E Saulo não sabia que ele estava mexendo, não era com os cristãos, mas era com o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Senhor da igreja. E é interessante que nós vamos vendo aqui, que no verso 1, volta aí para mim, está lá, olha a maneira que a Bíblia fala que ele ainda respirava após a morte de Estevão, a igreja passando por perseguições, e ele ainda respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele se dirige até o sumo sacerdote e, verso 2, nos mostra que ele pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se ele encontrasse algum crente, alguém daquela seita que ele considerava uma seita, encontrasse ali,
não importava se era homem ou se era mulher, mas ele iria prendê-los e levá-los até Jerusalém. Esse era o propósito de Saulo. Mas sabe o que eu acho lindo, irmão? Que o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Paulo nunca imaginava que no caminho de Damasco ele teria um encontro pessoal com o próprio Cristo. Aleluia! E nós vemos que a história de Paulo no início da sua conversão foi marcada por encontros. Encontros. Por isso que a gente canta aquele corinho que diz assim: desta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus, porque Ele está aqui. Ele é o Senhor deste lugar, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele que comanda todas as coisas. E nesse encontro, naquela estrada, talvez ele nunca imaginasse que naquela estrada ele encontraria quem tinha maior poder do que o sacerdote, o sumo sacerdote que deu as cartas para ele. Ele não sabia que naquela estrada ele encontraria alguém que é autoridade das autoridades, que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E olhando para a palavra do Senhor, vendo aqui, naquele momento, como Saulo, ele havia devastado as igrejas da Judéia. Eu até queria que o Tiago colocasse para mim, o Bruno que está lá, né? Gálatas capítulo 1. Põe aí para mim. Versículo 23. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anunciava agora a fé que antes destruía. Veja bem aí, algo tão importante, como ele atuava ali naquela região, além de perseguir a fé de alguém, a vida de alguém, ele queria destruir a fé de alguém. Só, meus irmãos, que quem tem uma fé alicerçada em Jesus, pode até morrer, mas não nega a sua fé. Eu acho que Paulo ficava impressionado. Era crente sendo preso, dando glória a Deus. Era crente morrendo nas arenas, dando glória a Deus. Quando ele pensava que o trabalho aqui já estava acabando com os crentes, a semente do sangue daqueles irmãos brotava mais ali na frente. E ele começou a pegar cartas. E ele começou a ir atrás. E pensando, eu vou destruir, eu vou acabar. Mas crente, irmão, ninguém pode deter crente. Porque crente tem ousadia. Crente passa pela luta, mas está cantando. Crente está passando por adversidade, mas está congregando. Crente está enfrentando a adversidade, mas está adorando, está servindo, está glorificando, está pregando o Evangelho, está passando uma luta que só Jesus sabe, mas está pregando na fila do banco, está pregando na rua, está adorando, está postando na internet culto, glorificando o Senhor. Sabe por quê? Porque a alegria que o crente tem é a alegria do Senhor, é a alegria da salvação, e ninguém pode deter um crente alegre, um crente salvo, um crente cheio do Espírito Santo. É melhor se render, porque o crente não vai parar. Eu estava vendo ali em São Paulo, na praça, um rapaz pregando, e alguém criticando ele, querendo fazer ele calar. Ele dizia, mas ali tem outro dançando, cantando, e vocês não falam nada. Eu não vou parar, eu vou continuar pregando o Evangelho. E vem outro e critica, e de repente um veio e dá um pontapé nele, e o outro que não é crente entra ali e diz, larga ele está fazendo a obra de Deus, deixa ele fazer a obra do Senhor. Irmãos, não para. Nós vemos nesses países aí onde o Evangelho é proibido, estão nas cavernas, estão fazendo algo, levando o Evangelho, pregando a palavra. Irmãos, ninguém detém crente. Pode fazer tudo, mas não acaba com essa raça chamada crente, com esse povo mais feliz da terra, como diz o hino da Mara Lima. Pode fazer o que quiser. Pode tentar fazer o que quiser.
E lá vai o homem bravo, respirando crueldade contra a igreja, ameaças. E lá vai ele no caminho com a sua tropa. Aleluia. E de repente, naquele caminho de Damasco, no verso 3, e indo no caminho, tudo tranquilo. Quem sabe Paulo dizia, nós vamos começar por tal lado, eu conheço bem Damasco, nós vamos fazer assim, 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 e vai combinando. E indo no caminho, aconteceu que já estava chegando perto da cidade. Subitamente o cercou um resplendor da luz do céu. Minha Bíblia diz, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Aleluia! Irmãos, que susto que aquele homem levou. Que susto que ele levou. E aquela luz veio. E o poder foi tão grande daquela luz. Não precisou de Deus pôr a mão nele para derrubar ele. A glória de Deus, irmão, é tão grande que tem razão do profeta Isaías gritar assim, ai de mim que vou perecendo. Porque aonde tem a glória de Deus, irmão, o homem não consegue ficar em pé. A presença do Senhor é maior, o homem tem que se render, o homem tem que se dobrar, porque maior é o Senhor, que é o Senhor da igreja. E é melhor nós nos dobrarmos, nós nos rendermos com o coração aberto do que esperar a luz brilhar. Porque se a luz brilhar, irmão, vai nos jogar no chão e vai nos colocar na posição que Deus quer. Aleluia! E tem crente que é assim. Enquanto o Senhor não pega ele, dá uma balançada nele, joga ele no chão, ele não reconhece quem é o Senhor da igreja, quem é o Senhor da vida dele. E aí ele tem aquele primeiro encontro. Naquele momento, foi tão rápido, que quando ele menos espera, ele já está caído. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem autoridade maior do que o nosso Deus. Ele achou que com as cartas na mão, ele era a autoridade maior quando chegasse dentro de Damasco. Só, irmã Maria, que ele não sabia que lá na entrada de Damasco, pertinho da cidade, tinha alguém que mandava naquela cidade, muito mais do que o sumo sacerdote. Aleluia, irmão, quem manda na sua vida é o Senhor dos Exércitos. Quem manda na minha vida, quem manda na igreja, na nossa casa é o Senhor. O inimigo pode levantar, o inimigo pode intentar, o inimigo pode tentar nos barrar, mas maior é o Senhor que está conosco, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. E naquele momento, ele ouve uma voz. O que eu acho lindo, que Deus, quando ele quer fazer a obra, não foi só Saulo que ouviu a voz. Os homens também ouviam, mas não via Jesus. Mas Saulo via Jesus, o poder de Jesus, a presença de Jesus ali. E eles não ouviam a voz. Eles ouviam a voz, mas não viam o que Paulo estava vendo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. E o que eu acho tão maravilhoso em Deus, no meio de uma multidão de pessoas, irmão, milhares e milhares de pessoas que há no mundo todo, Deus conhece o meu nome e o seu nome. Deus não erra endereço. Deus não confunde pessoas. Deus não confunde. Pode parecer demais. Tem gente, irmão, que é de uma outra região que nós nunca nem vimos. Mas chega numa cidade, a gente chega lá e pensa, você é irmão do fulano, lá da cidade que eu moro, porque lá tem um idêntico com você. Não tem nada a ver, não é sangue, não conhece, nunca viu, nem sabe o nome. Mas Deus, quando Ele quer chamar o homem, Ele não erra o endereço. Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele ficou confuso, ele ficou embaralhado. Ele disse, Senhor, quem é Senhor? E o Senhor se apresenta, irmãos. Ele diz, sabe quem sou eu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele ainda vai um pouquinho além. Glória a Deus por isso. Porque ele diz assim, e não tenta se levantar contra mim não, hein?
E não tenta querer fazer graça comigo, não, porque duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, a ferramenta está na minha mão, o poder está na minha mão, porque era marcador de boi, de bicho, aqueles aguilhões fazia andar, cutucava. E o Senhor disse, aqui quem manda agora sou eu. Você está igual um animal na minha mão. Quem te conduz sou eu. Quem manda sou eu. Quem governa, e não adianta querer dar coice, voltar para trás, querer empinar a carroça, porque quem manda sou eu. Irmãos, quando Deus está trabalhando, quando Deus está agindo, ninguém pode impedir o agir de Deus. E quando Deus pega alguém na mão, aleluia, ele não escapa, ele não foge, ele não tem como fugir. E o Senhor disse para ele, é melhor se render. Irmãos, não adianta. Às vezes, nós ficamos até querendo guerrear com o Senhor, no bom sentido de dizer, não, mas eu quero assim, mas não adianta. Quando Deus quer trabalhar na minha vida, quando Deus quer trabalhar na sua vida, aceitando eu ou não, o Senhor vai agir. O Senhor vai trabalhar, querendo ou não, Deus está no controle de todas as coisas. E quando Ele tem uma chamada na vida de um homem, de uma mulher, não adianta querer fugir, porque Deus vai realizar a obra que Ele tem para ser realizada através da nossa vida. Não adianta. Tem muita gente que desviou, aí está lá no mundo, vai para uma festa, vai para um lugar, vai para um passeio, mas está sempre lembrando, Jesus tem uma obra na minha vida. Isso aqui não é meu lugar não. Mas eu vou tomar uma dose aqui para me ficar mais alegrinho, para tentar esquecer isso. Mas lá e Jesus está lá dizendo, aqui não é seu lugar. Irmãos, tem tantas pessoas que foram para determinados lugares, e quando estavam dentro desses lugares, o Senhor disse, não é o teu lugar aqui. E ó, a pessoa disse, não tem jeito. Até aqui Jesus me achou. Por isso que o salmista diz, Senhor, se eu subir ao mais alto, Tu estás lá. Se eu descer ao mais profundo, Tu também estás lá. Para onde eu fugirei da Tua face, Senhor? Não tem como. Os olhos de Deus tudo vê. Aleluia. E é interessante porque o Senhor permite, e a luz foi tão forte, que Paulo ficou cego. Aquele que achava que era o grande, que estava certo, que fazia do jeito dele, lá no verso 7. E os varões que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Não sabendo quem era, não entendendo. Então o primeiro encontro foi o encontro com Jesus de Nazaré. Tem alguém aqui que já teve um encontro com Jesus? Pessoa que não era crente, que era durão, Jesus foi lá e te pegou e trouxe para a presença dele, mudou a sua história. Porque nesse encontro com Jesus, irmãos, ele muda a história. Ele tira a visão das coisas deste mundo, para nós abrirmos a nossa visão para as coisas do Senhor. E é interessante, porque Paulo, além disso, Jesus ainda pôs ele para jejuar 3 dias e 3 noites. Verso 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Irmãos, quando Deus pega alguém, quem não jejuava vai jejuar. Quem não orava vai ter que orar. Por isso que de vez em quando no nosso caminho, na nossa trajetória, a gente tem um encontro com Jesus e diz, vem cá, vamos colocar a coisa em ordem. A coisa está desajustada, a coisa não está do meu jeito, vamos orar. Agora vai ter que jejuar. Aí o crente jejua, vem para o ciclo de oração, vem para o culto à noite, vem para a campanha, quer inventar até culto para o pastor fazer, porque ele quer estar na igreja, para poder Deus mudar a história dele.
Mas enquanto Deus não trabalha, irmão, Ananias não aparece, aleluia. É Deus tratando. Tem coisa na vida do homem que é entre Deus e o homem. Aquele primeiro encontro estava marcado entre Jesus e Saulo. Aqueles homens estavam ali, mas eles não entendiam nada, eles estavam espantados, mas Paulo entendia que ele estava perseguindo a igreja, que quem falou com ele era o dono da igreja, que era Jesus, a quem ele estava perseguindo. Ou seja, muitas situações também na nossa vida, podemos tirar uma lição disso. Deus está tratando, ninguém entende. Ninguém está entendendo, mas o Senhor está dizendo, sou eu. Só vai falar com Ananias, só vai receber o milagre quando eu der a ordem e chegar o tempo certo, o momento certo. 3 dias. E a palavra do Senhor nos mostra algo tão tremendo que Deus faz. A obra de Deus, como eu falei aqui na escola dominical domingo, Deus não é Deus de confusão. Deus revelou para Paulo, Deus falou com Paulo e disse para ele que era para ele chegar lá, que ele tinha preparado alguém, Ananias, para falar com ele. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, espera aí só um pouquinho, Bruno, está muito rápido a mudança aí. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, é tão interessante isso aqui, porque às vezes Deus nos chama, aí nós achamos que a missão é fácil. E imediatamente ouvimos a voz do Senhor e dizemos, eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. Eu entreguei minha vida para o Senhor, Pai. Eu sou o teu discípulo. Faça conforme o Senhor quer. Só que Deus, irmão, primeiro Ele chama, depois Ele dá a missão. E aí quando Deus chama, todo mundo se alegra. Deus está falando comigo. Oh, glória a Deus, o pastor vai me consagrar. Eu agora vou ser um diácono. Eu vou ser um presbítero. E a convenção ainda vai me ordenar a missionária, a pastor. Eu agora vou liderar isso, vou liderar aquilo. E é uma alegria só. É uma alegria. Recebe parabéns, posta no Facebook. Aí Deus começa a dizer, agora é a missão. Agora é a missão. Aleluia. E o Senhor disse para ele, levanta-te. Vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, porque eis que ele está orando. Jejuou 3 dias, agora ele está na oração. Aí quando Ananias escuta o nome, ele escuta aquele nome, passa para o 13, depois a gente volta para aí. E respondeu Ananias, Senhor, que missão é essa? Deus me livre. Encontrar com esse homem, ele vai me matar. Eu estou parafraseando, mas dá para os irmãos entenderem. E de muito ouvi acerca deste homem, Senhor. Como que pode eu ir lá falar com esse homem? Quantos males ele tem feito aos teus santos? Não, não quero não. Ele matou muita gente boa. Tem muito amigo nosso que partiu para a eternidade. Tem gente que não merecia. Estevão estava um diácono, uma bênção, sendo usado, e ele consentiu na morte dele. Só, irmãos, que quem é servo não discute ordem, obedece. Quem é servo não tem que questionar a missão que Deus dá. Tem que fazer. Se é Deus, tem que fazer. Aos teus santos em Jerusalém. E aí vem a resposta do Senhor. E aí ele ainda continua, lá no verso 14, versículo 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, Senhor. A chefia aqui nas sinagogas é muito forte. E ele está aliado com esse povo. E a coisa não vai ficar boa para nós não, Senhor. Para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai
Para de discutir comigo. É como se Deus estivesse dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia. O Senhor é como se Ele estivesse dizendo, Ananias, eu não estou te jogando uma emboscada, não. Eu estou te usando para um grande privilégio. Tem coisa, irmão, que a gente pensa que é uma situação tão terrível que Deus entregou nas nossas mãos, mas Ananias estava tendo o privilégio de pregar para o maior perseguidor, orar por ele e ele ser curado e ainda fazer dele um grande homem de Deus. Aleluia! Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Irmão, outra lição que eu aprendo. Quem escolhe o vaso é Deus. Não é eu, não é você que tem que falar, fulano pode fazer isso, fulano não deve fazer aquilo, fulano não deve ser isso, não deve ser aquilo na igreja, teria que ser eu, ou Beltrano, ou fulano de tal. Quem escolhe é Deus. E ponto final. Goste Ananias ou não. Alegre Ananias ou não. Quem escolhe é o Senhor, irmãos. Quem me escolheu foi o Senhor. E eu tenho convicção disso, que foi o Senhor. Fácil, não é? Quem te escolheu foi o Senhor. E se você é um crente que tem comunhão com o Espírito Santo, você sabe que Deus te escolheu. Você entende que Deus te escolheu. Ele disse, é para mim. Ele não disse, não é para você, Ananias. Não é para a igreja, é para mim. Um vaso escolhido para levar o meu nome. Senhor, mas com tanto crente que já tem em Jerusalém, ele podia ter questionado isso. Com tanto obreiro bom, o senhor vai pegar um camarada que matou os teus santos, que está prendendo crente? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus trabalha diferente do homem. Deus trabalha de uma forma diferente. E ele disse ainda, é Ele que vai levar meu nome para os gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Foi Ele que eu escolhi. É esse homem, da mesma forma que ele tem coragem para mandar prender vocês, ele vai ter coragem para enfrentar os reis, ele vai ter coragem de enfrentar os filhos de Israel, ele vai ter coragem de entrar no meio dos gentios e levar a minha palavra, porque quem é vaso escolhido tem unção, tem poder, tem autoridade, tem ousadia e não é covarde. Aleluia! Mas fique tranquilo, Ananias, porque eu também vou mostrar para ele que assim como meus servos pereceram, mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Se ele está achando que vai me servir, que é vaso escolhido e é só mar de rosa, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai ter que padecer pelo meu nome. Aleluia! Aí nós vamos voltar aí um pouquinho. Volta lá no 13 agora, Bruno. Volta no 12, deixa eu... olha como Deus, as coisas de Deus não tem confusão. Deus está falando com Ananias, e diz para Ananias que Paulo estava em oração. E no momento que Paulo está em oração, Deus também está falando com Saulo. Sabe o que é isso? O nosso Deus, Ele é o Deus que fala aqui, mas no mesmo tempo, no Brasil inteiro, Ele está usando vaso e está falando com as suas igrejas, com a sua noiva. Deus onipotente, Deus onisciente e Deus onipresente é o nosso Deus. E Ele começa a trazer a visão para Paulo, dizendo para Paulo, olha, e Paulo viu numa visão que entrava um homem, até o nome, chamado Ananias, que punha a mão sobre a cabeça dele, e ele tornava a ver. Que Deus é esse, irmão? Você pode levantar a sua mão nesta noite e dizer, esse é o meu Deus. É o Deus que revela o oculto e o escondido. É o Deus de visão. É o Deus que direciona. É o Deus que faz, é o Deus que realiza. Ele não é Deus de confusão. Ele não deixa
confusão, se tem alguma coisa confusa na tua vida hoje, em nome de Jesus, esse Deus vai esclarecer, vai revelar. Fique na oração, no clamor, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. E Ananias foi, e entrou na casa, impondo-lhe as mãos. Olha como Ananias, irmãos, ele obedece à vontade do Senhor. O segundo encontro que Paulo tem que ter. Primeiro foi com Jesus e agora com Ananias. A vida do crente é cheia de encontros, né? Cheia de encontros. Há encontros fáceis e há encontros difíceis. E Ananias foi e entrou na casa. E Ananias chegou ali, irmão, com tanta autoridade de Deus, que ele já chegou com a mãozinha estendida para colocar a mão. E ele põe as mãos sobre Paulo, que ainda era Saulo. E ele põe as mãos e ele começa já a dizer: irmão Saulo. Que coisa linda, irmãos. Aquele que odiava irmão, agora é chamado de irmão. Aquele que odiava crente, agora tem que dar a paz do Senhor. Agora tem que abraçar e chamar de irmão. Por isso que nós não podemos perder, irmãos, esse costume das Assembleias de Deus, de não ficarmos chamando um pelo o outro somente pelo nome, mas continuarmos usando o termo irmão, porque somos irmãos. E ele já chega dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus. Sabe o Senhor Jesus, irmão Saulo? Sim, senhor. Pois é. Ele te apareceu lá no caminho, por onde você vinha, por onde vinhas. É o mesmo Jesus que me enviou para falar com você agora. Aleluia. Para que você tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, quem sabe nesta noite, nós marcamos um encontro aqui nesta casa de oração. Assim como Ananias foi enviado, a palavra de Deus está sendo enviada para nós nesta casa de oração nesta noite. E o Senhor está dizendo para mim e para você: torne a ver, aleluia, torne a abrir os teus olhos. Não é tempo de ficar na cegueira, não é tempo de ficar na escuridão, é tempo de abrir os olhos e tornar a ver. Que nesta noite a Bíblia diz: olha, levanta-te e resplandece, tu que dorme no meio dos mortos, levanta. Esta noite Deus marcou para dizer: é noite de abrir olhos espirituais, é noite de abrir a visão para um novo tempo na sua vida, para o novo ministério que eu vou te usar, para algo, Rabanagaço de Comanaia, que eu tenho sobre a tua vida. Ele disse: eu vim aqui com propósito. Eu vim para colocar a mão sobre você, para que você torne a ver. Irmãos, quem sabe na nossa caminhada ficamos cegos. Paramos de ter visão espiritual. Paramos de enxergar o plano, o projeto de Deus na nossa vida. Mas o mesmo Deus fala conosco nesta noite. Ele disse: você não vai ter apenas a visão devolvida, mas você vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você pode adorar o Senhor por um momento nesta noite. Eu não sei qual é a área da sua vida que os teus olhos precisam ser abertos. Eu não sei qual é a área espiritual que você ainda não tem enxergado o plano de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus sobre a sua vida. Mas nesta noite o Deus de visão está aqui. Nesta noite o Deus que abre a vista está aqui nesta noite. Porque o Senhor nos chamou, porque a Bíblia diz que o justo não anda por vista, mas anda por fé. Abre a sua visão da fé nesta noite, e creia no milagre, e creia no agir, e creia no mover, e creia no chamado de Deus sobre a tua vida, e creia na missão que Deus tem sobre a tua vida. Aleluia! E disse para ele: e seja
cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Quem é irmão faz parte da mesma família, come da mesma comida, fica na mesma casa, tem a mesma comunhão, recebe o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo que encheu Ananias, que estava na vida de Pedro, é o mesmo Espírito Santo que queria encher a vida de Saulo. Ei, irmão, o mesmo Espírito Santo que enche os irmãos lá do sul, que enche os irmãos lá do norte, é o mesmo Espírito Santo que está aqui, que vai lá na África, que vai nos países da Europa, que vai em todos os lugares, e é o mesmo Espírito que enche. E nesta noite seja cheio do Espírito Santo, porque só cheio do Espírito Santo podemos cumprir a missão que Deus nos dá. Somente cheios do Espírito Santo podemos fazer a vontade do Senhor. E aquele servo de Deus ali, naquele momento, Ananias, um homem que faz a vontade de Deus, ele vê uma mudança acontecendo naquele instante. Irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos fazer a vontade do Senhor. Senhor, o Senhor quer que eu ore por esta causa, eu vou orar por esta pessoa. O Senhor quer que eu vá pregar a Tua palavra para alguém, eu vou pregar, Senhor. Ainda que seja uma pessoa difícil, ainda que seja uma pessoa que critique as coisas de Deus, ainda que seja alguém da sua família que se oponha ao Evangelho, mas Deus nos chamou, porque nós não sabemos, mas de repente, aquela pessoa vai ser salva e vai ser muito mais usado do que eu e você. O problema é que a gente acha que somente quem está muito a favor do Evangelho, abraçando o Evangelho, que recebe o Evangelho. Eu me lembro que uma irmã, eu ainda não era pastor, não tinha sido ordenado a pastor. Eu era presbítero, se eu não estou enganado ainda. E uma irmã da nossa igreja falou para mim assim: irmão André, eu quero falar uma coisa, não para te entristecer, mas é o que eu sinto. Eu disse: sim, irmã. Ela falou: e também não estou te falando que é Deus que mandou, não. Mas eu quero te falar uma coisa. A sua mãe é muito mais fácil de converter do que seu pai. Ela vai vir primeiro para o Evangelho que seu pai. Aí eu guardei aquilo, eu ficava pensando: gente, mas meu pai abraça os irmãos, não fala nada. A minha mãe às vezes reclama, fala: não, eu não quero ser crente, eu gosto de tal religião, e isso, e aquilo. Eu acho que na igreja não precisa de gritar, vocês gritam demais. E isso e aquilo, e não sei não, esse negócio de lá um torna a mão na cabeça do outro, e ela sempre falava, porque ela fala mesmo, uma coisa que ela não gosta, ela fala. E aí eu guardei aquilo no meu coração e orando por eles. Aí eu ficava pensando: mas será? E foi verdade, irmãos. Um dia minha mãe levantou a mão e aceitou Jesus. A primeira a aceitar Jesus foi ela. Aí quando ela aceitou Jesus, ela falava para o meu pai: e aí, Assis, Jesus está voltando, hein? Você não vai para a igreja, não? Vamos para a igreja. Você não vai aceitar Jesus, você está indo para a igreja, mas você não vai aceitar Jesus, não? Ele falava assim: na hora certa você não fez sua decisão, na hora certa eu faço a minha decisão. Meu pai era muito calado, mas muito firme. Então, o que acontece? Chegou o dia, mas demorou bem mais do que minha mãe. Ela batizou e ele ainda ficou. Ela, antes de batizar, era fumante, uma luta para largar o cigarro, largou o cigarro, gostava de cacheta, largou cacheta, baralho, e batizou, e participou da ceia do Senhor. Aí quando chegou o momento, e orando, dizendo: Senhor, a irmã falou isso, e é verdade mesmo, mas só tem uma coisa, ela não disse que ele não queria converter, porque não foi o Senhor que falou isso para mim, o Senhor mandou eu orar. Quando foi um dia, meu pai levanta a mãozinha: aceita Jesus. Irmão, pensa num diácono amável, que estava na porta, trabalhando, com tanto afinco, arrumava. Tinha dia que a minha mãe ficava em casa e ele ia para a igreja. É a maneira que Deus trabalha, é a forma que Deus trabalha.
E minha mãe nunca quis ser nenhuma diaconisa, só membro da igreja, mas meu pai já quis ser diácono, servir a ceia. A maior alegria dele era o dia de servir a ceia na casa do Senhor. Então ali Deus tinha um vaso escolhido, irmãos. É assim que Deus trabalha na nossa vida. É assim que Deus age na nossa casa. É assim que Deus age na nossa família. E ele tem aquele encontro com ele. Eu já vou encerrando. Ele tem aquele encontro com ele ali. E aí ele se converte, é batizado, dos olhos caiu as escamas, ele recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Eu até fico preocupado, porque às vezes a gente escuta os pregadores dizendo que o espinho da carne de Paulo é que ele ficou com a vista meia turva, como se Deus não tivesse feito a obra completa. Eu não acredito assim, porque a Bíblia diz, volta lá meu filho, e recuperou a vista. Então quem recuperou, recuperou. Não é? Se eu perdi esse celular e depois eu acho ele, ou alguém me devolve ele, eu recuperei o meu celular. E ele recuperou até porque, irmão, a obra que Deus faz é perfeita. A obra de Deus não é pela metade. E recuperou a vista. É claro que é hipótese, a gente pode pensar isso, pensar que o espinho da carne seja isso, seja aquilo. A mente da gente é assim, mas eu não posso afirmar, até porque a Bíblia está dizendo que ele recuperou a vista. E ele levantou-se e foi batizado. Olha que obra maravilhosa, irmão. O homem já ficou crente mesmo. Versículo 19. E tendo comido, aí acabou o jejum. Aí ele comeu, ficou confortado e ficou alguns dias com eles ali em Damasco. E ele tem o terceiro encontro. Ele vai encontrar com alguém que também não gostava de crente. Acho que eu pus aqui. Ele não gostava de crente. E ele vai lá. E ele começa a dizer para eles assim, olha, eu tinha a carta para prender esse povo. Mas eu quero dizer para vocês que esse Jesus é o Filho de Deus mesmo. Como assim? Ele encontrou comigo no caminho de Damasco, falou comigo e contou uma história e disse, ele está vivo, gente. Pagaram os guardas para dizer que alguém raptou o seu corpo, mas a sepultura se abriu mesmo. Ele está vivo, ele é Senhor, ele comanda, ele está no altar da adoração, do louvor, e ninguém pode tirar a autoridade dele. Aleluia! E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, como pode isso? Que obra é essa? Irmãos, a obra que o Espírito Santo faz, o povo não entende. O povo fica desorientado quando Deus trabalha, quando Deus salva, quando Deus liberta. Isso não é esse? O que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para prender e levá-los presos, entregar nas mãos dos principais dos sacerdotes? E agora esse homem está crente? Esse homem está nessa seita? Esse homem está fazendo parte desse povo? Aí Saulo, porém, se esforçava muito mais. E Saulo começava a falar, eu tive encontro com ele. Ele é real, eu estou alegre, eu estava cego e agora eu enxergo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Vocês não sabem que alegria é ter o Espírito Santo. A gente nunca teve essa presença que eu tenho agora. E o povo ficava mais confundido ainda. Mais confuso ainda. E ele provando que aquele era o Cristo. Versículo 23. E tendo passado muitos dias, e Paulo eu acho que ficou daqueles crentes antes de 2000, que estava nos ônibus, que estava nos hospitais, daqueles crentes enjoados, como diz aí fora, né? E pregando, e pregando, e pregando, o povo disse, a gente não aguenta mais esse homem é pior do que os crentes que tinha nessa cidade. Vamos mandar matar? Vamos mandar matar? Armaram tudo para matar. Só que o Deus que revela o oculto e o escondido, crente não vai antes do tempo de Deus. Se Deus permitir morrer como morreu Tiago e outros da igreja primitiva, morrem.
E quando chegou o tempo de Paulo morrer também, Deus permitiu a morte dele. Mas não era tempo. A obra estava só começando. Irmãos, muitas vezes, muitos de nós achamos que nós estamos já no fim. Tem gente que acha assim, olha, não, nós estamos no fim, não tem mais nada para fazer não, eu já estou assim, eu estou assado, e o Senhor está dizendo, está só começando o ministério. Fica tranquilo que essa doença não vai te levar para a sepultura, ninguém vai tirar a unção que eu te dei, ninguém vai impedir, pode levantar, criticar, fazer o que quiser, mas não é tempo. Aí quando eles estão lá armando cilada, Deus está revelando oculto e escondido, usando os crentes, quando eles pensam, a gente vai pegar ele no portão, quando ele for saindo, nós vamos matá-lo. Só que Deus dá estratégia para crente, irmão. Deus dá estratégia para crente. Deus dá estratégia para a igreja. Não brinca com a igreja, não. Deus dá estratégia para o seu povo. Vamos pôr ele num cesto. Vamos descer ele pelo muro. Enquanto eles estão lá pensando que ele vai sair pelo portão, ele já está longe. E assim fizeram. Esperou escurecer. Os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Irmão, quem chegou na cidade de nariz empinado, achando que ia mandar e desmandar na cidade, agora sai pelas portas do fundo. Dentro de um cesto. E aí, finalizamos a história por hoje. Quando Saulo chegou a Jerusalém, ele teve um outro encontro com a igreja, com os cristãos. Pensa noutra dificuldade. Pensa noutra dificuldade. Ei, irmãos, às vezes, a gente passa pelo crivo de Deus, pelas provas, e aí, aqui dentro, tem alguém com dificuldade para nos aceitar. Porque não crê. Será que é de Deus mesmo? Será que é uma mulher de Deus mesmo? Será que mudou mesmo? Porque outrora estava lá, fazendo um monte de coisa errada. Mas quando Deus trabalha, Ele tem um encontro com a igreja. Ele chegou lá em Jerusalém, quem sabe, alegre, aprendeu da paz do Senhor, pastor Isaías, e já foi chegando na porta lá da casa dos irmãos. A paz do Senhor, meu irmão. Alguém olhava e dizia, que história é essa? E ele procurava juntar-se aos discípulos. Ele queria ir na casa do pastor Valdir. O pastor Valdir, na minha casa não, vai que ele mata eu, minha esposa, meus filhos. Não, vou abrir a porta para esse homem não. E ela na casa do irmão de Lã disse, Deus me livre, o pastor Valdir não quis, eu vou querer. Né? Um homem desse. Mas Deus, irmão, eles temiam, não crendo que fosse discípulo. Mas eu quero dizer algo importante. Glória a Deus por isso. Porque na igreja sempre tem um Barnabé que acredita no nosso chamado. Que acredita que Deus está conosco. Lamanagaço de Couvas Nébia. Talvez você só está aqui porque um Barnabé acreditou. Quem sabe eu estou aqui nesta noite só porque um Barnabé chamado Jorge Branco de Gouveia acreditou no meu chamado. Aleluia!